Olá, meus queridos, vamos ao estudo da lição número 5, falando sobre o calor das provações, ou o calor extremo. Quando o ourives vai derreter a prata ou o ouro, ele aplica uma temperatura de 1150 graus até 1200. Isso para que o ouro possa derreter, ele possa tirar as impurezas. E nós? Qual a temperatura máxima que nós suportaremos? E quando isso acontece, nós podemos ter uma ideia errada sobre o ourives, inclusive até desacreditar nele. Por isso, disse alguém, ou seja, August Strong escreveu o seguinte: por ser Deus, Jesus passou pelo fogo do Getsemane e do Calvário de maneira assim suave. Na verdade, não. Ele suportou o calor máximo assim dado por Deus. Cristo suportou um sofrimento absolutamente infinito para nos salvar. Nem o Filho de Deus foi poupado. Por isso o verso áureo da lição da semana diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom Senhor vai ter prazer em ver a obra que prosperará em suas mãos. Isso está em Isaías 53, verso 10. Por isso que quando nós passamos pelo sofrimento, a visão que temos de Deus pode assim nos fazer enxergar de forma errada. C.S. Lewis, um grande escritor assim evangélico, escreveu um livro sobre a anatomia da dor. Ele falou que quando a esposa dele estava morrendo, ele ficou muito preocupado, porque ele pensou o seguinte: e agora? O que é que eu penso de Deus? Ou Deus não existe, porque minha esposa está morrendo e nada acontece, eu estou orando, ou eu posso ter uma visão errada de Deus. Na verdade, Deus é cruel. Na verdade, Deus não se importa conosco. Então ele diz: foi assim uma situação muito assim peculiar quando eu vi minha esposa falecendo e eu então clamei a Deus e não vi uma resposta do jeito que eu queria. Ele falou: ainda bem que a graça nos ajuda a entender o amor de Deus por nós. E o sofrimento que nós passamos muitas vezes pode desvirtuar assim a visão que nós temos de Deus. O sofrimento pode assim nos tirar assim de uma visão de bondade divina para uma visão de crueldade. Por isso, Deus é o único que pode nos ajudar a entender, assim, a termos uma visão correta sobre a pessoa que Ele é. Uma irmã da nossa igreja perdeu o esposo e seus 2 filhos num assalto na frente de sua casa. Ela ficou desiludida, ficou 2 anos sem ir à igreja. Não queria saber de Deus. Para ela, Deus não existia. Para ela, Deus era, se existisse, era um Deus cruel, tirano, que não se importava com seus filhos. Depois de 2 anos, ela foi um sábado na igreja. Enquanto assistia o culto, ela dizia que tudo parecia sem sentido para ela. Aquele pregador falando sobre Deus, falando sobre o amor de Deus, a bondade divina. Ela questionou no seu coração, dizendo: tudo isso aí é balela. Eu que já passei pelo sofrimento, sei que nada disso existe. De repente, um passarinho, um pássaro, uma ave pequena, um pardal entrou na igreja e ficou voando de lá para cá sem saber encontrar a saída. Bateu contra a vidraça várias vezes. O pardal não conseguia entender como é que ele conseguia ver o sol lá fora. Ele não conseguia sair dali. Ele sentou em um dos lustres da igreja e ficou olhando demoradamente até que o pardal viu a saída, a porta aberta, escancarada. E ele voou para lá e foi embora. E ela ficou pensando: será que eu não estou sendo semelhante ao pardal? Estou batendo nas vidraças da vida sem tentar entender o que é que aconteceu? E foi então que o pregador disse as seguintes palavras: Deus, quando seu filho morreu, ele não pôde fazer nada porque ele nos amava e porque ele tinha que permitir Jesus nos salvar. Então, se você está passando por uma dor, não se desespere. Deus vai curar a sua ferida, porque Ele te ama da mesma forma como amou o seu filho, a quem permitiu morrer por todos nós. Puxa vida, aquela senhora pensou, não estava pensando nisso, mas era disso que eu precisava. E saiu confortada da igreja, porque viu aquele pássaro e porque ouviu as palavras certas sobre a bondade divina. Isso silenciou o seu coração. Só quem passa por um sofrimento, uma provação dolorosa, é capaz de avaliar o que os outros estão passando na pele. Quando a pessoa passa por uma situação delicada, uma situação de provação, ele então começa a entender: então eu sei o que aquela pessoa está passando ou já passou. O diabo é astuto e nos momentos de dor ele nos induz a pensar que Deus nos abandonou a nossa própria sorte. Porém, tudo que ele pode fazer é nos levar ao fracasso da nossa fé.
quando Deus está nos mostrando que o amor que Ele tem por nós vai deixar com que a temperatura do crisol fique na medida certa, para que nós possamos olhar para Ele, segurar em suas mãos e atravessar o calor do fogo extremo, para sairmos do outro lado assim abençoados e com uma experiência maravilhosa para testemunharmos aos outros o que Deus fez por todos nós. Deus nos ajuda a suportar as provas. Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 13, ele escreveu: Deus não permitirá que sejais provados além do que possais suportar, pois junto com a provação, Ele vos proverá livramento para que vocês a suportem. Louvado seja Deus. Ellen White escreveu no livro O Maior Discurso de Cristo, na parte 118, ela escreveu o seguinte: a súplica não nos deixe cair em tentação, está em Mateus 6, verso 13, é em si mesma uma promessa. Se nos entregarmos a Deus, temos a certeza de que Ele vos não deixará tentar acima do que possais suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que vocês possam suportar a tentação, a aprovação através de sua graça. Só a graça divina nos ajudará a suportar uma aprovação e a louvá-lo pela ajuda que Ele vai nos dar. Deus nos faz fortes em cada vitória. A intenção de Deus não é nos ferir, mas é nos fortalecer. É mais ou menos como uma vacina. Ele nos dá pequeninas doses para não pegarmos a doença e para que de uma forma constante e gradual nós possamos ter nossa resistência aumentada e assim vamos nos tornando cada vez mais fortes. Você já tomou a primeira dose, a segunda, a terceira, a quarta, talvez precise da quinta. É porque as vacinas vão nos dando assim força para resistirmos aos vírus ou ao vírus da Covid que passamos agora recentemente. Então, quando Deus nos permite passar por uma provação, por 2, por 3, é porque Ele está tentando nos fortalecer para passarmos por algo maior. Ele procura deixar você mais forte a cada dia e fazer com que você consiga dar um pouco mais, sacrificar um pouco mais, sofrer um pouco mais, lutar um pouco mais e crescer um pouco mais. Esse é o estudo da semana, falando do calor extremo e como Deus nos ajuda a passarmos pelo calor extremo. Quando os 3 hebreus foram lançados na fornalha, eles disseram para o rei: se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nós confiaremos nele do mesmo jeito. Deus abençoe, possamos crer nesse Deus que nos ajuda, mesmo que o calor da aprovação esteja assim, numa temperatura extrema. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acompanha, nos ajuda, a sua graça nos envolve. Possamos ter sempre uma visão abençoada do teu amor por nós. Agradecemos em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, um bom final de sábado e que a bênção do Senhor esteja conosco nessa semana. Que o Senhor te abençoe.